Quando câmera, o que eu fiz? Gravação, câmera, compartilhamento. Então, hoje, o que nós vamos fazer hoje é continuar aprendendo a parte de regressão linear, mas hoje a gente vai ver essa solução de uma maneira que não é tão explorada nos vídeos, nas aulas básicas que você vê de regressão linear, principalmente voltadas para data science ou para machine learning. Essa abordagem que a gente vai fazer aqui agora, ela é menos comum. É muito comum que várias das abordagens elas sejam vistas de um ponto de vista muito simples, muito básico, que não permite que você faça muita teoria depois. Serve só para você rodar os programas e obter estimativas e fica fazendo uma análise muito empírica, sem muita abordagem teórica. Então, o que a gente vai ver aqui hoje é um início de teoria, né? Como sempre, nosso curso é o de fundamentos de ciência dos dados. Então, nós vamos ver um pouco da teoria que está por trás dos modelos de regressão linear e que também são expandidas depois para os modelos de SVM. Se você for ler da teoria de SVM ou de outros modelos de machine learning, você vai esbarrar em versões às vezes mais sofisticadas do que essas daqui que a gente vai estar vendo, mas esse tipo de análise que a gente vai ver aqui agora, uma análise estocástica. O que eu estou querendo dizer? É que, até agora, a gente viu o problema de regressão linear como sendo um problema de otimização. Simplesmente isso. Era uma solução de mínimos quadrados. A solução que minimizava... Deixa eu aumentar aqui. Os coeficientes, que a gente chama aqui de B-chapéu, estimados, aprendidos dos dados, era o argumento que minimizava essa distância ao quadrado, né, entre esses dois vetores, o vetor y com os 1.500 preços de apartamentos e a combinação linear das features que estavam aqui nas colunas da matriz X. Essa combinação linear era dada por esse conjunto de coeficientes B. Então, o B que torna essa distância aqui a menor possível, a mínima, é esse cara B-chapéu. E quem era esse B-chapéu? Bom, a gente tinha uma solução exata para esse problema de mínimos quadrados. A gente vai ver que daqui a pouco, né, no problema mais geral de machine learning, a gente não vai ter soluções exatas como essa daqui, elas vão ter que ser obtidas numericamente, mas para o problema de regressão linear, a gente tem uma solução exata que é baseada simplesmente numa manipulação matricial. É possível a gente mostrar que o vetor B-chapéu que minimiza essa quantidade é aquele vetor B que está associado com a projeção ortogonal do vetor Y no espaço das combinações lineares de X, no conjunto de combinações lineares das colunas da matriz X. E mais, essa projeção ela pode ser obtida simplesmente fazendo essa conta matricial. Você pega a matriz das features, lembrando sempre que nessa matriz das features, a primeira coluna é uma coluna com todo mundo constante igual a 1. Geralmente, você não precisa fazer isso, os próprios pacotes de análise de dados, seja no Python, seja no R, eles já fazem isso automaticamente, de colocar essa coluna de 1s na hora que vai fazer a obtenção do B-chapéu. Você só passa realmente as features e ele faz esse cálculo aqui já acrescentando na coluna, na matriz de features, a coluna de 1s. Mas você obtém essa matriz Hzão aqui, a nomenclatura Hzão, porque essa daqui é a matriz que põe um chapéu no B. Ele pega o B e põe um chapéu nele, o que significa que ele obtém essa solução aqui, o valor que minimiza essa quantidade. Então, o H aqui é de hat, em inglês, né? O chapéu. Então, para qualquer vetor Y, no conjunto no R1500, seriam os nossos 1.500 preços de apartamentos, o vetor HY, ele pertence às combinações lineares de X, e além disso, esse HY é a projeção ortogonal do Y no conjunto das combinações lineares. Então, a solução XB
a solução aqui que minimiza o conjunto é esse vetor HY que está aqui. Então, eu volto agora, o Hzão é essa formulona que está aqui em cima, né? Então, põe ela aqui, a matriz chapéu, a matriz de projeção ortogonal, e agora eu vejo, bom, então o meu XB aqui está o X, e esse pedaço que está aqui é o B, esse pedação que está aqui. Então, o meu B, ótimo, aqui devia ter um chapéuzinho, né? O meu B chapéu é essa expressão que está aqui. Ok, então essa maneira de enxergar o problema de regressão linear é um problema de otimização. Nós viemos aqui, nós pensamos nesse vetor de y como sendo 1.500 preços, eu estou procurando uma combinação linear das colunas de x que torne essa aproximação a melhor possível, deixa um resíduo bem pequeno, e quem é esse coeficiente? Bom, a gente descobriu, fazendo um pouco de matemática, que a solução exata é essa daqui. Essa é a expressão do B. Se você me dá a matriz de features e a matriz de preços de apartamentos, aqui essa operação linear me fornece o B ótimo. Ok, então isso é um problema de operações de matrizes, com números, não tem... Onde tem probabilidade aqui? Tem probabilidade em algum lugar? Faz sentido falar em probabilidade? Onde que tem... Isso aqui é um problema de numérico, de análise numérica, de ajuste de curvas, não tem nada mais além disso. Bom, na verdade, existe uma maneira da gente enxergar esse problema como um problema probabilístico, e isso permite a gente extrair muito mais informação desse resultado aqui, além de simplesmente ver esse B como um problema, uma solução para um problema de otimização. E isso é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, para começar, essa visão estocástica, uma abordagem mais probabilística, vai permitir a gente estudar melhor as propriedades do estimador de mínimos quadrados. Observa, a ênfase aqui deveria ser nas propriedades. E a ideia é, eu vou ser capaz agora de falar coisas acerca desse cara aqui como sendo um estimador. Eu vou ver esse cara não como simplesmente o minimizador dessa soma, a gente vai conseguir extrair muito mais informação. E para isso, eu vou assumir que o vetor y, que é o vetor de preços, ele é composto de variáveis aleatórias independentes. O preço de um apartamento não está associado com o preço de outro apartamento. Aí você poderia falar assim, mas como que não está associado? Se você me der o preço de um tanto de apartamentos grandes, num bairro X e com certos aspectos, eu consigo, a partir daí, ter uma ideia do preço de apartamento. Aliás, é assim que eu faço quando eu vou comprar um apartamento para saber se ele está caro ou barato. Acontece que a ideia é que os preços são independentes, mas eles não têm a mesma distribuição. A distribuição de probabilidade, ela depende de atributos, de features. Se você me falar quais são as features do apartamento que você está pretendendo comprar, eu consigo te dar uma ideia de preço daquele tipo de apartamento. Mas o fato desse apartamento ter um valor mais alto ou mais baixo não está associado com o preço do apartamento em outro elemento da minha amostra, se condicionado às features. Então, deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor. Olha, os preços, alguns valores são altos e baixos. Alguns preços são altos, alguns preços são baixos. Por que alguns apartamentos têm preços altos e outros possuem preços baixos? Bom, a gente vai explicar essa variação no preço quebrando as causas das diferenças das variações de preços em dois componentes. Existe um componente que são as causas determinadas pelos atributos da matriz X. Ou seja, alguns apartamentos são caros porque ele tem área grande, porque ele tem piscina, porque ele tem muitos banheiros, porque o prédio é novo, etc. E existem outras causas que não estão ligados a esses atributos. Por exemplo, sei lá, a vista do apartamento. Pode até ser que você queira e tenha informação suficiente para criar uma feature, né, uma coluna na matriz X que seja tem vista ou não tem vista, tem uma vista bonita ou não tem uma vista bonita, ou uma nota de vista, né, de 0 a 10, qual é a qualidade da vista do apartamento. Mas, em geral,
essa feature ela não está disponível, geralmente, tipicamente, ela não está disponível e seria difícil da gente ter essa feature em outros apartamentos novos que estariam chegando. Então, usualmente não tem. Mas existiriam talvez outras causas. Por exemplo, a rua onde está aquele apartamento é uma rua barulhenta ou não. O vizinho daquela casa é um sujeito que fez uma arquitetura na casa dele que é uma verdadeira ofensa aos outros vizinhos. Isso diminui o preço da casa. São vários outros aspectos possíveis aqui que poderiam ser difíceis de você mensurar, ou seriam caros de você mensurar, ou seriam muito trabalhosos de você mensurar, e não estariam, então, listados entre os atributos. Então, o modelo que a gente faz para a distribuição do preço, Y é o preço do apartamento, é o seguinte: a gente vai considerar que o iésimo apartamento ele tem atributos representados por esse vetor aqui, um vetor p-dimensional. Tem p-1 features, e eu estou chamando de p porque sempre tem aquela feature associada com aquela coluna de uns, né, que é o intercepto, o coeficiente beta zero, o coeficiente que é chamado às vezes de coeficiente de bias na literatura de redes neurais. Então, a gente procura ver o preço desse apartamento aproximadamente como uma função linear dos atributos. Uma combinação dos atributos com pesos fixos para todo I. Muda o apartamento, os pesos beta 0, beta 1, beta P continuam os mesmos, eles não mudam. O que muda são só os atributos do apartamento. Se os atributos mudam, o YI muda, que é o preço do apartamento. Então, uma das causas para esse Y variar é quando você varia esses caras aqui. Você está imaginando no seu modelo que esses betas é um conjunto de coeficientes fixos, representa como que as pessoas alocam os preços ou precificam, né, os apartamentos com base nos atributos. Então, naquela região, naquela estrutura ali, sei lá, na cidade de Belo Horizonte, você tem esse conjunto de pesos. Na cidade do Rio de Janeiro, talvez você tenha outro conjunto de pesos. Vamos agora pensar no YI como uma variável aleatória. É um valor que a gente não pode prever imediatamente. Mesmo que você me fale todos os atributos do apartamento, essa combinação linear, ela não vai me fornecer exatamente o preço. É um valor próximo do preço, mas com um erro que pode ser um pouco maior, um pouco menor. Então, para introduzir esse erro, eu coloco esse εi aqui. Agora, aquela coisa que era só uma aproximação virou uma igualdade aqui embaixo. E ficou uma igualdade porque eu acrescentei esse εi aqui, que é o erro aleatório de aproximação do yi, aqui devia ser yi, né, pela função linear dos atributos. Então, deixa eu fazer o seguinte agora. Eu vou pegar esse pedaço todo que está aqui e jogar para o lado esquerdo da equação, escrever, então, εi como sendo a diferença entre o preço e essa predição linear do preço com base nos atributos. Isso que está aqui. Eu posso sempre assumir que esse erro ele tem um valor esperado 0. Ele tem uma distribuição de probabilidade e eu posso sempre assumir que essa esperança é 0. Por quê? Suponha que você considere que, não, vamos supor que a esperança desse erro aqui, ele é diferente de 0, é um valor alfa qualquer. Se for assim, você pode definir um novo erro aleatório εi estrela da seguinte forma. Está aqui o YI igual a isso, né, a combinação linear, mais o εi, onde esse εi tem uma média diferente de 0, que é essa daqui. Então tá. Então, se ele tem uma média diferente de 0, e essa média é alfa, eu vou somar e subtrair essa média aqui. Ok. E agora eu vou rearranjar isso um pouquinho. Eu vou pegar esse menos alfa e passar ele lá para frente, juntando ele com esse coeficiente beta zero. E aqui eu vou deixar... Aliás, desculpe, tá, gente? Eu devia ser esse mais alfa aqui. Passar o mais alfa aqui para frente, aqui devia ser mais alfa. E aqui eu deixo o εi menos alfa. Esse εi menos alfa
Então, agora eu tenho essa nova expressão. O meu yi é escrito desse jeito. O que é isso daqui? É uma constante. É um beta zero menos outro valor constante que eu tenho que aprender dos dados, mas é uma constante. Vou chamar essa constante de beta zero estrela. Devia ser beta zero estrela. Um monte de correções aqui. Beta zero estrela, e aqui esse novo epsilon, esse novo erro que está aqui, eu estou chamando ele de epsilon i estrela. Pois bem, esse epsilon i estrela, qual que é o valor esperado dele? Ele é o valor esperado do epsilon i, o epsilon i estrela é o epsilon i menos alfa. Ué, mas isso aqui é o erro menos o seu valor esperado. Então, isso é zero, zero. Então, eu consigo, toda vez que você declarar um modelo desses, em que você está assumindo que esses erros aqui, que são os outros atributos que você não mediu, as causas que você não encapsulou nos atributos, as outras coisas que não estão representadas nessa primeira parte, então, esse erro daqui, se você assumir que ele tem uma média diferente de zero, você pode reescrever esse modelo, reexpressar esse modelo aqui, ou melhor, não reexpressar, expressar esse modelo aqui de uma maneira um pouco diferente, onde você simplesmente muda o coeficiente aqui do bias, né, o coeficiente, o intercepto aqui, esse valor, esse número, os outros continuam idênticos, e o seu erro, ele passa a ser o erro anterior menos o alfa. Então, você consegue um novo modelo onde você tem uma constante desconhecida, que você tem que aprender a partir dos dados, assim como o beta 1, o beta P, e uns erros aqui com média zero. Então, isso é só para dizer que sempre que a gente estiver considerando esse modelo, eu posso assumir que esse epsilon aqui, ele é igual a zero. Se você pensar num modelo onde esse epsilon é diferente de zero, eu consigo reescrever o modelo que você me deu com epsilon diferente de zero, se encaixa nessa condição em que o epsilon é zero. Então, eu estaria estimando esses coeficientes aqui. Ok. Então, o modelo que a gente está tendo é esse daqui, o epsilon i, o preço, ele é o valor que você espera para o y, passando, né, como isso daqui tem média zero, esse epsilon i aqui tem média zero, se você tomar a esperança disso daqui, que é zero, é igual à esperança do yi menos a esperança desse pedação todo que está do lado de cá. O que nós estamos fazendo aqui, para fazer esse cálculo, quer dizer, o yi, ele é essa parte que está aqui, mas o que a gente está fazendo? Quer dizer, quando eu estiver fazendo isso... Ops, desculpe. Eu estou tomando aqui a esperança do i, que é zero, é igual à esperança do yi menos a esperança dessa expressão. Ó, a esperança dessa expressão aqui é igual a ela mesma, porque eu considero essa expressão uma constante. Ó, mas como assim uma constante? Aqui são as features do apartamento, a área do apartamento, se ele tem banheiro, se ele tem suíte ou não, o número de suítes do apartamento. Como isso aqui é uma constante? Isso muda de apartamento para apartamento, e eu não posso prever isso. Só depois de ver o apartamento que eu vou saber quais são esses números aqui. Como assim uma constante? Bom, o que a gente faz é supor que esses atributos em xi, eles não são aleatórios. Mas como assim não são aleatórios? Num apartamento, você está escolhendo ao acaso, como é que você pode supor que o número de quartos não é uma variável aleatória? Bom, esse tipo de modelo é o que a gente chama de modelo discriminativo. É um modelo em que a gente condiciona nos atributos nos atributos específicos que a gente observou no apartamento I. Esse tipo de modelo, chamado discriminativo, ele responde a perguntas o seguinte tipo de perguntas. Dadas as características do apartamento selecionado em XI, a gente supõe que o preço pode ser escrito desse jeito. Ou seja, isso daqui é a distribuição do preço do apartamento dado os atributos dele, conhecido os atributos.
Não é para um apartamento qualquer escolhido ao acaso da população. Eu quero saber o preço de um apartamento que tem essas características representadas no vetor de atributos específicos que estão na minha frente. Então, a partir dos N dados que eu tenho, o modelo discriminativo, ele aprende a distribuição de probabilidade da variável y, que é o preço, condicional, a distribuição de probabilidade condicional dessa variável, que é o preço, uma das variáveis, condicionado em todas as demais. Então, você isola uma das variáveis, que é o preço do apartamento, a gente denota ela por y, ela é chamada variável resposta, e a gente, então, condiciona nos valores específicos e fixos das outras. Aqui devia ser x de novo. A gente condiciona nos valores de todos os atributos, e então o que a gente está fazendo é bolando, criando um modelo para essa variável aqui. Eu até agora fui explicando de um jeito meio improvisado, mas agora sim a gente vai ser um pouco mais formal. O que a gente realmente está fazendo no modelo de regressão linear, assim como no modelo de SVM, regressão logística, modelo de árvore de decisão, de árvore de regressão, o que nós estamos sempre, são todos modelos discriminativos, são modelos em que a gente isola uma das variáveis, a resposta y, pode ser binária, como no problema de classificação, ou pode ser contínua, como aqui no modelo de regressão, e a gente está querendo descobrir quais são os valores razoáveis para essa variável, qual é a distribuição dessa variável y, dado os valores que eu observo no conjunto de x, de features. Então, nesse modelo que está aqui, os valores para as diferentes y que eu tenho, para os diferentes apartamentos, eles não são considerados IIDs, independentes e identicamente distribuídos. Os apartamentos são considerados independentes, têm valores independentes, mas não têm a mesma distribuição, porque a distribuição depende desse x. Ele muda com x, ele muda com a área do apartamento, ele muda com o número de quartos. Então, como que a distribuição muda com i? Aqui, os diferentes preços que eu tenho, os 1.500 preços, são variáveis independentes, mas não identicamente distribuídas. Como que ela muda, a distribuição muda com o índice i? Porque eles não são IDs, então é porque não tem a mesma distribuição. Ele muda em ID em função dos atributos, que é a linha I da matriz de features. Então, o modelo que a gente tem é esse que está aqui. Se você me der a linha da matriz X, aqui a linha I da matriz X, o vetor o preço daquele apartamento I, ele vai ser representado desse jeito. É uma combinação linear dessas features que você condicionou, que você fixou, e que não são aleatórias, porque agora você está fixando esses valores, eles estão dados, mais um certo erro aleatório. Esse erro aleatório aqui está representando as outras coisas que não estão aqui nessas features que você já condicionou, que você fixou. São as características do apartamento que não foram mensuradas. Então, como a gente está condicionando nos valores do vetor de atributos xi, esse termo primeiro que está aparecendo aqui, ele é um valor não aleatório. É por isso que toda aleatoriedade do preço, ela vai ser derivada daquela aleatoriedade embutida no yi, no epsilon. Então, no nosso caso aqui, claro que os preços variam em função da área, em função onde que a área impacta. Impacta aqui, nesse primeiro pedaço. Nesse outro aqui são as outras coisas que não são áreas. Uma coisa importante é que eu estou assumindo nesse modelo que a área impacta o preço de forma linear. Quer dizer, simplesmente, está aqui, por exemplo, a área do apartamento vezes esse coeficiente. Você fala, não, mas e se a área tiver um efeito não linear, por exemplo, de ter um efeito meio parabólico, a área, no início ela afeta muito, mas depois ela vai afetando menos e menos. Cada 1 metro quadrado a mais, depois de 300 metros quadrados, 1 metro a mais afeta menos do que quando o apartamento tem lá só 80 metros quadrados.
É verdade. Esse modelo aqui está assumindo que não é assim, que a área entra e impacta isso daqui só através desse coeficiente aqui, desse pedacinho. Então, é um modelo mais simples, é um modelo bem mais simples. Se você quiser sofisticar mais esse modelo, a gente vai ver daqui a pouco que a gente pode colocar essas áreas ao quadrado e tornar esse modelo aqui mais sofisticado. Mas, por enquanto, o modelo entra com as features desse jeito, lineares, ou seja, a gente está escrevendo isso assim, onde agora esse pedaço aqui, então, é o valor esperado do preço dado as features, e esse outro aqui é o erro aleatório, o termo aleatório, que tem, a gente já viu, um valor esperado de zero. Sempre pode ser assumido como um valor esperado de zero. Agora a gente vai acrescentar uma coisa a mais. A gente vai dizer que, então, o modelo que a gente tem até agora é esse. Os preços aqui são variáveis independentes, mas não são identicamente distribuídas, e tem essa característica aqui, a distribuição do preço do iésimo apartamento, dada as características daquele apartamento, é simplesmente uma combinação linear dessas características, mais um erro aleatório com média zero. Então, cada apartamento, dois apartamentos que têm o mesmo conjunto de atributos, eles podem ter um preço a maior do que esse valor esperado, ou um pouco menor do que esse valor esperado para apartamentos que têm essas características. Esse epsilon aqui ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Como o preço é considerado uma variável aleatória contínua, esses epsilons aqui também serão variáveis aleatórias contínuas. E qual que é a distribuição que a gente vai assumir para esses epsilons? Uma distribuição clássica, para o modelo de regressão linear clássico, existem versões diferentes, etc., mas o modelo clássico é aquele em que a gente assume que os diferentes erros, então, os diferentes impactos acima ou abaixo da média de preço para apartamentos com uma dada característica, esses impactos têm média zero, uma variância constante e uma distribuição gaussiana, uma variância de sigma 2. Então, o nosso modelo, fazendo um cálculo, assim, fazendo um exemplo bem particular, vamos chamar de P de yx a densidade de probabilidade da variável aleatória y, dados os valores no vetor de features. Então, os modelos de regressão estão nessa classe de modelos condicionais. A gente está dando a distribuição, você tem várias variáveis no seu banco de dados, mas uma delas é uma especial chamada de variável resposta, o preço do apartamento, e você quer entender como que esse preço aumenta ou diminui em função dada os atributos. É essa fórmula que você gostaria de entender. Então, vamos imaginar que fossem só duas atributos, só para ficar simples aqui. Então, y, o preço do imóvel, quando são conhecidos os valores de área do apartamento, que é a feature x1, e o número de quartos, x2. Então, o x aqui, o vetor de atributos, são só essas duas coisas, área e número de quartos. Então, qual é a distribuição do preço, dado que o apartamento tem um certo valor de área e um certo número de quartos? Bom, ela vai ser esse preço tem uma distribuição gaussiana, centrada em torno desse valor. Esse daqui é o valor médio, o valor esperado para um apartamento que tem essa quantidade de área, x1, e essa quantidade, x2, de número de quartos. E em torno desse valor esperado, ela pode ficar abaixo ou acima desse valor, dependendo do erro, e isso significa que o preço no final, ele fica com essa média e com uma distribuição gaussiana em torno desse valor esperado, com uma variância sigma, um desvio padrão sigma, ou uma variância sigma 2. Então, esse daqui é um modelo, se a gente tivesse, digamos, só uma variável, agora para simplificar um pouco, uma variável apenas, x1, os dados estão aqui, x1i, y1i, para os diversos dados que a gente tem. Aqui, beta 0 e beta 1 representa uma curva, uma linha reta, que é essa linha azul, é isso que está aqui. E em torno dessa linha azul, a gente tem um erro aleatório com distribuição gaussiana, com média 0 e variância sigma 2,
fazendo então com que o preço efetivamente observado, que é esse ponto vermelhinho que está aqui, ele fique para cima ou para baixo dessa linha, de acordo com um erro aleatório gaussiano com média zero e variância sigma 2. Então, observa, por exemplo, acho que está quase esses dois pontos aqui, esse vermelhinho e um outro vermelhinho aqui em cima, aqui tem 3 em cima, né, mas um deles estão na mesma posição aqui embaixo, tem o mesmo valor de x. Um deles ficou para cima da reta, o outro ficou para baixo. Isso significa que o epsilon, o erro aleatório de um deles, foi positivo, então você jogou ela para cima da reta, e o outro epsilon foi negativo, fazendo com que o preço, o valor do y realmente observado, ficasse abaixo da linha. Bom, isso daqui é o modelo que a gente tem, o modelo conceitual, o modelo discriminativo. E aí você usa os dados reais, que são esses pontos que estão aqui, para tentar aprender esse modelo. Você não observa esses épsilons aqui, porque se você estivesse observando esses épsilons, significa que vocês teriam o valor exato desse beta 0 e do beta 1. O que você tem são pontos aleatórios que foram escolhidos da sua amostra e você está tentando aprender isso daqui. Então, o que eu estou querendo dizer é que quando você tem os dados verdadeiros, você não tem essa linha, o que você tem são só os pontos. Com base nos pontos, você está tentando aprender a linha azul. Como é que você faz isso? Bom, você tem uma reta verdadeira aqui, que é a linha azul, que seria representada por essa beta 0 e um beta 1 aqui, que você não está vendo, e você tem a reta estimada a partir do seu método de mínimos quadrados, aquele método que você usou, que é pegar aquele conjunto específico de dados que você tem, aqueles pontos específicos, aquela amostra específica, e estimar essa linha azul. Na maioria das vezes, a gente espera, né, que a linha que você realmente vai obter, que é essa linha vermelha que você obteve ao estimar os dados com aquela fórmula matricial que a gente viu anteriormente, ela não vai ser muito diferente da linha azul, da linha conceitual que está aqui por trás. O que a gente está imaginando é que se você tirar duas amostras similares, com o mesmo tamanho, você vai ter uma certa curva vermelha aqui, que é próxima da azul, e com a outra amostra você teria uma curva ligeiramente diferente da curva vermelha, mas, de novo, próxima da linha azul. A ideia, se você tivesse várias amostras, é o que está representado nesse gráfico que está aqui do lado direito. Falar nisso, viu, gente? Esses slides que eu estou mostrando aqui agora, eles estão vindo do livro que se chama Elements of Statistical Learning. Aliás, não é nem o Elements. É um dos livros muito aqui. São dois livros que existem, escritos pelo mesmo conjunto de autores, mais ou menos o mesmo conjunto de autores. Eles ambos estão disponíveis gratuitamente, o PDF, na web e tal. E um deles é esse, An Introduction to Statistical Learning, sempre com aplicações em R. É razoavelmente simples, não é muito... Essa é uma versão simples desse modelo. Ele cobre boa parte de Statistical Learning, exceto a parte de redes neurais. Tem uma parte de redes neurais, sim, aqui, mas é pequena. Isso foi antes da explosão do Deep Learning, então não tem tanta coisa de redes neurais aqui ainda. É um livro muito bom, muito bem escrito, muito didático, e o outro livro que tem é uma versão bem mais complicada desse, são dois dos autores do livro anterior, estão aqui também, aí tem um terceiro autor, que é o Jeremy Friedman, do Gradient Boosting, e esse livro também está disponível, o PDF na web, e The Elements of Statistical Learning, esse é um livro bem mais sofisticado, é um livro mais teórico, mais complicado, e se você tiver interesse, mas tem eles, o PDF dos dois disponível aí na web. Então, voltando aqui,
a ideia aqui seria a seguinte, aqui no lado direito, você imagina que a gente tem 10 diferentes conjuntos de dados, todos eu gerei no computador, independentemente, pelo mesmo modelo verdadeiro. Quer dizer, eu gerei pontos aqui, como esses daqui, fixei o conjunto de x, os x são os mesmos, tá? Nunca mudei o x, e simplesmente gerei um y de acordo com esse modelo aqui. Eu fixei um beta 0, fixei um beta 1, esses são valores fixos, e simplesmente gerei erros aleatórios gaussianos, média 0 e variância 1, para gerar y's. Fiz essa simulação Monte Carlo 10 vezes, gerando 10 conjuntos de pontos similares a esse daqui. Em cada um dos 10 conjuntos, eu ajustei a reta de regressão linear, fazendo aquele cálculo matricial que a gente viu antes. O que eu obtive são essas diferentes linhas que estão aqui. A linha azul mais escura é a linha verdadeira que eu usei para gerar os meus dados. As outras linhas que estão aparecendo aqui são as linhas que foram obtidas usando os 10 diferentes conjuntos de dados. Então, você veja que o valor chapéu que você tem com um conjunto de dados específico que você tá na sua mão, ele praticamente nunca, a chance é zero dele ser igual ao valor verdadeiro que eu estou usando para simular os meus dados. Não é exatamente a mesma coisa. O que a gente vai ter aqui, essa diferença, é um erro de estimação que a gente tem ao adotar o critério de mínimos quadrados. Então, quando você usa o mínimos quadrados, o que você está tentando fazer é aquele conjunto de coeficientes que seria sempre o mesmo, e que, se você tiver diferentes amostras, eu estou mantendo sempre essa linha azul aqui, a mesma, mas ao valor de mínimos quadrados, eu obtenho diferentes valores cada vez que eu fizer esse cálculo aqui, mesmo que eu mantenha a matriz X exatamente a mesma, porque os Y vão ser ligeiramente diferentes em cada caso. Isso significa que esse beta-chapéu é uma variável aleatória. Ele depende dessas variáveis aleatórias que estão aparecendo aqui, mesmo condicionando nos x's, nas features. E vamos olhar a estrutura desse beta-chapéu. Gente, essa parte da aula é bastante importante. Tá? Toda a teoria dos procedimentos de estimação, da aprendizagem estatística, ela está baseada nessa ideia que a gente está vendo aqui agora. Essa ideia ela vai aparecer se você começar a ler os livros mais teóricos de machine learning, mas é a base do funcionamento. E não é simples entender esse conceito. Se você estiver entendendo tudo, parabéns, fantástico. Porque eu quebrei muito a cabeça, tive que ler e reler várias vezes e pensar por mim mesmo e fazer perguntas que mais tarde eu via, algumas vezes as perguntas que eu fiz já estavam respondidas no texto, outras vezes a ficha só caiu mais tarde. Então, essa ideia de que uma coisa que você usa os dados e estima um conjunto de coeficientes, que isso daqui é um valor aleatório, isso é absolutamente fundamental na teoria de machine learning. Mas é crucial, crucial mesmo. Se você não entender isso, você não vai entender a teoria de machine learning, toda que está por trás, a ideia de bias, overfitting, todas essas coisas, o entendimento por cima, intuitivo e tal desses conceitos é simples. Mas entender realmente o que isso significa, você tem que entrar nessa seara aqui. Então, se você estiver achando um pouco difícil, ok, bem-vindo ao clube, porque eu acho que todo mundo acha difícil. Eu achei difícil quando vi isso a primeira vez. Então, primeiro, não se desanime se você estiver achando difícil e não fique tímido em fazer perguntas sobre isso daqui, porque eu acho isso difícil, espero que eu esteja conseguindo explicar uma primeira vez, e não vai ser uma vez só. Eu acho que agora, na verdade, até o final do curso, a gente vai voltar várias e várias vezes nessa ideia, à medida que a gente for vendo o estimador de máxima verossimilhança, outros métodos de estimação, regularização, etc., esse conceito vocês vão ver que vai aparecer várias vezes, esses conceitos, essas ideias. Mas então,
Eu estou estimando o vetor de coeficientes beta que eu acho que existe e que gera os meus preços, o vetor de coeficientes que está aqui nesse modelo, é o meu modelo que eu estou criando para gerar os meus Ys. Esse modelo, esses betas que eu acho que existem lá atrás, eu estou estimando ele com um conjunto de dados específico, né? A minha matriz de 1.500 preços daqueles apartamentos que eu peguei, e eu estou encontrando esse beta chapéu. Uma amostra ligeiramente diferente me daria um beta chapéu diferente. Bom, quem é esse beta chapéu? Se você pegar todo esse conjunto aqui, essa expressão matricial toda, e chamar isso aqui de A, uma grande matriz A, se você pegar lá as dimensões da matriz X, você vai ver que é uma matriz P por N. N é o número de apartamentos, P é o número de features, mais a coluna de uns. Tá? Essa matriz X, eu estou assumindo que ela é não aleatória, porque eu estou condicionando nas features de todas as matrizes, estão todas fixas já. Então, essa matriz A é uma matriz não aleatória. E o que é aleatório? É o meu vetor Y de preços. O meu vetor Y, ele é um vetor que tem essa distribuição aqui. É uma normal, uma gaussiana multivariada, porque ele é um vetor de tamanho N, com esse vetor de médias, que é o meu x-beta, isso aqui me dá a combinação linear de cada uma das linhas da matriz, né, com os pesos betas. Então, é o valor esperado para cada um dos elementos desse vetor. E como eles são independentes, é uma matriz de variância e covariância que é diagonal e com o valor sigma2 ao longo de toda a diagonal. Então, olha que bacana. A gente está vendo que esse beta chapéu que está aqui em cima, ele pode ser visto como uma matriz de constantes, que é essa matriz que está aqui, aplicada nesse vetor y que tem essa distribuição gaussiana multivariada. Poxa, isso significa que eu posso ir lá atrás agora, pegar do material do capítulo da gaussiana multivariada, uma das propriedades que a gente viu é que quando você tem uma gaussiana multivariada, como essa daqui, e você aplica uma matriz nesse vetor gaussiano multivariado, o resultado é uma nova gaussiana multivariada. Então, nós estamos encontrando que o beta que você vai obter cada vez que você fizer uma regressão de mínimos quadrados é um valor aleatório, é um valor que depende dos x's e dos y's que você tem em mãos, e mais, esse valor beta aqui, aleatório que você vai obter, ele tem uma distribuição gaussiana multivariada, se forem p features, é uma gaussiana com p valores, porque são p coeficientes, e cujo valor esperado é dado pelas propriedades da gaussianas. Isso que está escrito aqui agora é da propriedade, usando as propriedades da normal multivariada. Se você tem beta chapéu como sendo A, uma matriz de constantes vezes Y, o valor esperado desse cara é simplesmente essa mesma A vezes o valor esperado do Y. E do lado de cá, a matriz de variância e covariância desse beta chapéu, esse cara que está aqui, é essa expressão matemática, essa expressão matricial. Esse A vezes a matriz de variância e covariância do Y, do vetor Y aleatório, do gaussiano Y, vezes a matriz A transposta. Quem é essa matriz A? Essa matriz A mais complicada que está aqui. No caso da regressão linear, é essa matriz A. Então, substituindo essa expressão de A aqui, nessa expressão, o que a gente vai encontrar é o seguinte. Por exemplo, a média aqui, o valor esperado do beta chapéu. Quem que é? É o A aplicado no valor esperado do Y. Quem é o valor esperado do Y? É o x beta. As combinações lineares com o beta verdadeiro lá atrás, não o beta obtido naquele conjunto específico de números que está na mão. O beta verdadeiro que está gerando esses preços de apartamentos. A parte estrutural que eu quero aprender, né, que eu quero conhecer. Então, se você multiplica, você coloca aqui x beta e aqui no A você põe a expressão do A, que é essa coisa grande, o que você vai encontrar na hora que você fizer a conta, você vai ver que esse x' vai se cancelar com esse x' que vai multiplicar esse outro x aqui. Essas duas coisas vão ficar identidade, então vai aparecer simplesmente o beta. E do lado de cá, aqui o sigma y aqui, vai ser sigma 2 e n, né? Aqui no meio
vai aparecer essa parte. Essa é a matriz de variância e covariância dos preços de apartamentos. Você vai colocar isso aqui, vai ficar A vezes A', substitui a expressão do A aqui, vai simplificar um monte de coisas, vai ficar no final só sigma 2, x' a menos 1. Então, olha só que legal. O que a gente está encontrando aqui é uma coisa muito interessante. Ele está dizendo o seguinte: olha aqui, quando você estiver no modelo de regressão linear, suponha que exista de fato um conjunto de coeficientes lá, que quando você pegar uma amostra qualquer de pontos, você tem os pontos seguindo esse. E quando você usar esse método de matricial de obter a regressão por mínimos quadrados, o que você vai encontrar é essa linha vermelha, que é próxima, mas não igual à linha azul. Não exatamente igual. Posso falar alguma coisa sobre a diferença da linha azul e da vermelha? Por exemplo, eu estou falando que é próxima, mas qual próxima? É sempre próxima? É muito próxima? É quase igual? O que eu posso falar sobre a diferença que eu tenho? Bom, não posso falar nada, porque eu não conheço a linha azul. Se eu conhecesse a linha azul, eu não precisava minimizar quadrado de porcaria nenhuma. Eu já tenho a linha azul. O que eu tenho é só essa linha vermelha que está aqui baseado nos meus dados. Mas com um pouco de imaginação teórica, com esse modelo que a gente está fazendo aqui, a gente consegue extrair, sim, o que pode ser a diferença entre a linha vermelha e a linha azul. Aqui nesse gráfico do lado, eu estou mostrando o que pode ser essa diferença, porque eu estou simulando no computador, então eu sei qual é a linha vermelha, desculpe, a linha azul escura, que é a linha verdadeira que eu estou usando, e aqui as diversas linhas possíveis que apareceriam se eu tivesse diferentes conjuntos de dados. Né? Diferentes conjuntos de dados me mostram, então, a flutuação, a variabilidade que eu tenho quando eu estou estimando os meus coeficientes por esse método de mínimos quadrados. Essa teoria, isso aqui eu estou fazendo empiricamente no computador com esse conjuntinho de dados. Eu posso falar alguma coisa quando eu tiver não só um X, quando eu tiver duas features, quando eu tiver talvez 15 features, e quando eu tiver, não for preço de apartamento, for um Y que está numa escala diferente, o que eu posso falar de maneira geral, abstratamente, sobre a diferença entre a curva que eu realmente vou estimar com os meus dados e a curva real que está lá por trás, que estaria gerando, de acordo com o meu modelo, estaria gerando os meus dados. É isso aqui que eu posso falar. O meu beta-chapéu, o estimador que eu vou ter, eu não sei exatamente qual que é a diferença que ele tem com os betas verdadeiros que estão gerando o modelo. Mas eu posso dizer que esse beta-chapéu, ele oscila em torno do beta verdadeiro. Esse aqui é um vetor com, por exemplo, se no nosso caso lá do preço de apartamento, se eu tiver 30 features, é um vetor com 30 componentes. Eu usei 1.500 apartamentos para obter esses 30 números aqui. Esses 30 números, eles estão oscilando em torno desses outros 30 números aqui, que são os betas que realmente são usados para gerar os preços dos apartamentos pelo mercado imobiliário. E que eu não sei quem são. O que eu estou observando é que qualquer que seja a amostra que eu pego dos meus preços, esses meus caras aqui, esses caras, eles vão ficar, às vezes, um pouco acima do beta, às vezes, um pouco abaixo, mas centrados nesses caras aqui. Não vai existir um deslocamento sistemático. Eu não vou encontrar o coeficiente de área de apartamento sistematicamente acima do verdadeiro coeficiente de área de apartamento que está aqui nesse outro vetor. Ele, às vezes, dependendo da amostra de apartamentos que eu tenho em mãos, às vezes esse meu beta fica um pouco acima do beta verdadeiro, às vezes um pouco abaixo, mas em torno do valor verdadeiro. Além disso, eu consigo saber pelo lado de cá quanto que, em média, eu me desvio desse valor verdadeiro. Eu estou encontrando aqui a minha matriz de variâncias e covariâncias desses camaradas aleatórios que estão aqui. Então, às vezes, o meu coeficiente de área, digamos, seja o segundo coeficiente aqui nesse vetor de 30 números, o meu coeficiente de área, ele pode estar um pouco acima do coeficiente verdadeiro. Quanto acima? A diagonal dessa matriz aqui me dá a variância de cada um desses valores aleatórios.
Então, a variância do meu beta chapéu 1, do meu coeficiente de área, está representado aqui na diagonal, na posição da diagonal. Se ele for o segundo, vai ser o segundo elemento da diagonal. E ele vai ser o resultado dessa operação matricial entre todas as features. Essa daqui é uma matriz 1500 por 30, a matriz X é uma matriz 1500 por 30. Essa daqui vai ser uma matriz 30 por 30. Quando eu estou fazendo aqui a transposta vezes essa, isso aqui, e aí eu inverto, isso aqui vai ficar uma matriz 30 por 30. Vezes esse sigma 2. Quem que era esse sigma 2? Esse sigma 2 estava aparecendo aqui no meu modelo, era a variância desses épsilons aqui. Então, se esses épsilons tiverem uma variância muito grande em torno da reta, aí eu vou ter um erro maior aqui nas minhas estimativas. Ao longo da diagonal, esse sigma 2, se ele for muito grande, ele impacta todos os elementos da diagonal. Se esse sigma 2 for muito pequeno, tiver pouca variação em torno da linha aqui, então, em geral, as minhas variâncias vão ser menores. Mas olha que coisa interessante. Primeiro, a quantidade de erro que eu tenho para cada feature, são os elementos que eu tenho ao longo da diagonal. E, portanto, eu não preciso esperar que esses números sejam os mesmos para todas as features. Tem features que eu vou ter mais precisão na estimativa do coeficiente dela, tem feature que eu vou ter menos precisão na estimativa do coeficiente. Mais do que isso, essa daqui não é uma matriz diagonal só. Ela é uma matriz cheia. Ela vai ser uma matriz cheia, indicando que os erros que eu tenho na estimativa de um dos coeficientes, se eu errar um dos coeficientes positivamente, se o meu beta chapéu for maior do que o verdadeiro valor do beta, pode ser que um beta de outra feature, ele está correlacionado com esse erro, indicando que ele também pode ser positivo. Essa última frase que eu falei, nós vamos voltar nela mais na frente. Nesse instante, eu acho que fica muito difícil de entender o que eu falei. Mas deixa eu só tentar finalizar essa parte da matéria falando o seguinte. Então, a propriedade importante que a gente encontrou do estimador de mínimos quadrados aqui é que esse estimador, esse camarada, beta chapéu, é um valor aleatório que tem uma distribuição gaussiana p variada, que são p features que tem aqui, centrado em torno do verdadeiro valor de coeficientes que a gente tem, às vezes um pouco acima, um pouco abaixo, e essa quantidade de aleatoriedade está representada aqui, na matriz de variâncias e covariâncias desses diferentes fatores aleatórios que estão aqui. Uma das coisas que a gente encontra é que o valor esperado, então, desse fator aleatório é o próprio valor do conjunto de coeficientes que você está querendo estimar. Então, não importa qual é o modelo que você está usando, o seu estimador de mínimos, não importa as features ou o problema, se é preço de apartamento, se é previsão de preço de ação, ou não importa o que você está analisando com o modelo de regressão linear, o conjunto de coeficientes aleatórios que você está obtendo pelo método de mínimos quadrados, eles vão oscilar em torno do verdadeiros pesos e coeficientes que são usados para gerar os dados que estão na sua mão. Quando a gente tem um método que, ao estimar, ao obter de alguma maneira uma aproximação para um verdadeiro valor de um parâmetro, de uma distribuição, que é esse beta aqui, quando o valor esperado desse estimador aleatório, né, dessa estimativa aleatória, for exatamente esse coeficiente, a gente diz que esse cara é um estimador não viciado para o parâmetro beta. Então, a ideia de vício, na verdade, é essa que está aqui, tá? De viés ou vício, é isso que está aqui. É por isso que, bom, então é isso, na verdade, que significa e que vai aparecer mais na frente no overfitting e tal, vício, vai aparecer nesse negócio aqui. A gente vai a gente vai, de novo, voltar numa definição bem mais genérica do que isso daqui. Eu só estou declarando aqui nesse instante que esse estimador de mínimos quadrados, por causa disso daqui, ele vai ser chamado de não viciado. A gente vai ver a definição exata do que é um estimador não viciado mais na frente, quando a gente vê a teoria genérica de
estimadores estatísticos, de aprendizagem estatística. Aqui nós estamos aprendendo um método de estimação, que é o método de mínimos quadrados. E rapidamente a gente vai ver outros métodos, incluindo máxima verossimilhança, e aí a gente pode falar um pouco sobre a teoria da estimação estatística, da aprendizagem estatística. Ok. Tem alguma pergunta até agora, gente? Ô, professor. Diga. É só uma dúvida mesmo em questão de dimensão. Naquele slide, no slide que você estava apresentando agora, acho que no slide 10, E? na distribuição de Y. Deixa eu voltar. Isso. Eu só fiquei com uma dúvida quanto ao formato da média na normal de Y, porque x vezes esse beta não seria um vetor? Porque eu imaginei que Y fosse um... Se Y tiver Exatamente. uma... Y é um vetor com 1.500 preços. É sempre bom a gente... Eu volto sempre, fico explicando o contexto do exemplo de preço de apartamento, eu acho que facilita, né? Então, Y é um vetor de dimensão 1.500. Então, esse vetor, ele é uma gaussiana 1.500. Esse Dzinho aqui é de distribuição, né? Y é um vetor que tem uma distribuição gaussiana 1.500. Esse aqui é o vetor de médias, o vetor esperado, o vetor de números esperados para o Y. Então, é um vetor de dimensão 1.500. Vamos checar se isso é verdade. Essa matriz X é a matriz das features. Ela tem 1.500 linhas, que são os apartamentos, e 30 colunas, que são as features. Tá certo? Sim. Então, 1.500 por 30. E esse cara aqui é o vetor de coeficientes. É o vetor coluna com 30 números. É um vetor 30 por 1. Então, você está multiplicando 1.500 por 30 por 1. Vai ficar um vetor 1.500 por 1. Que são os 1.500, as 1.500 médias ou valores esperados para cada um dos preços de apartamentos que tem aqui. Deu Tá. para entender? Sim. Essas coisas realmente, gente, aqui tem que gastar um tempo escrevendo a matriz, voltando nessas formas. Ora a gente escreve a matriz assim, olhando ela linha por linha. Ora a gente escreve como o vetor matricial inteiro. Então você vai ver, às vezes é mais conveniente escrever assim, às vezes eu volto na notação matricial. Depende um pouco do que vai facilitar. Por exemplo, aqui, se eu for trabalhar linha por linha, eu não consigo chegar nessas conclusões que eu cheguei aqui. O jeito aqui realmente é de escrever esse vetor agora, não linha por linha, mas escrever ele inteiro desse jeito, e aí fica fácil, eu só vou lá, pego uma das propriedades da normal multivariada, que é multiplicar por uma matriz de constantes aqui, onde essa constante é isso é o meu beta chapéu, aí eu extraio direto, assim, automaticamente, sem nem pensar, sem nem raciocinar, eu encontro direto quem que é esse... qual que é a distribuição desse beta chapéu, o que é uma coisa muito legal, porque agora eu estou conseguindo encontrar uma propriedade para esse estimador de mínimos quadrados. Eu posso, por exemplo, daqui a pouco, se eu tiver outro critério para fazer estimativa dos coeficientes, vamos supor que eu, em vez de mínimos quadrados, eu resolvo fazer alguma outra coisa, como a regularização. O que vai acontecer quando, na regularização, eu vou ter um estimador diferente desse cara aqui? Eu vou conseguir encontrar uma fórmula para a distribuição desse cara, aí eu consigo ver se um é viciado, se esse cara é não viciado. O estimador com regularização, a gente vai ver que ele tem um vício em relação aos coeficientes verdadeiros. Significa que ele não está exatamente centrado no torno do valor verdadeiro. Só vai fazer sentido fazer então essa regularização se você compensar ela nesse outro pedaço aqui. Caso contrário, você não vai conseguir, você está com um estimador que é viciado. Bom, a gente precisa desse conceito de vício que vai vir mais na frente. É porque eu vou adiantando algumas dessas coisas que a gente vai ver mais na frente, como uma motivação para você olhar com atenção essas fórmulas que estão aqui para trás. Mais alguma pergunta, gente? Então, a gente vai voltar nessa teoria, mas
para a gente não ficar só na teoria, que vai ficando muito complicado, assim, vai ficando muito grande, muito cheio de índices de matrizes e tal, vamos fazer vários exemplos de regressão usando o R aqui. Aqui eu até esqueci. Essa parte toda do R, você vai encontrar praticamente a mesma coisa. Na verdade, esse módulo do Python, ele é totalmente inspirado no R. Tanto boa parte das coisas, inclusive de várias das funções, várias das classes de estimação de modelos que você chama ao longo das estimativas no Status Model. Então, você tem em Python tem um pacote, um módulo grande, que é o Scikit-learn, que é muito bom para fazer predição. Mas esse tipo de análise para você fazer uma análise no modelos, tem vários modelos aqui no Status Model, regressão linear, modelo de regressão linear generalizado, modelos de equações de estimating equations, equações de estimação, modelos generalizados aditivos. Alguns desses a gente vai ver, tá? Não vamos ver todos, não. E eles continuam expandindo isso, a parte de séries temporais, tem outros modelos para análise de sobrevivência e duração, métodos não paramétricos, né? Tem várias coisas aqui nesse pacote Status Model, é considerado o pacote, o módulo, depois do Scikit-learn, o módulo mais relevante para quem está querendo fazer análise de dados é esse daqui. E várias das coisas que a gente vai aprender aqui agora, elas têm que ser obtidas através desse módulo em Python, tá? No R é tudo mais ou menos, está tudo no básico, né? Porque é uma linguagem só para análise de dados, diferente do Python, que é genérica. Então, já vem tudo, você não tem que incorporar muitos pacotes, nem módulos, nem nada. Ops. Então, vamos lá. Essa parte que eu vou fazer, então, aqui em R, você vai encontrar o equivalente dela naquele Status Model. Inclusive, várias das sintaxes são mais ou menos a mesma coisa, tá? Porque o Status Model é meio que copiado das coisas que já tinham sido feitas no R. Os slides que eu vou estar usando aqui agora, vários deles são baseados nos slides desse professor lá da UCLA. Então, deixa eu começar aqui. Se você estiver fazendo um ajuste de regressão linear no R, a gente vai usar uma função chamada LM. LM é de Linear Model, modelo linear. E aqui vem os argumentos da função. E essa função, o que ela faz é o seguinte, o que a gente vai fazer é, aqui do lado de cá vai ficar o resultado da aplicação do comando LM, o objeto que ele vai retornar, e aqui o LM, a sintaxe dele é muito simples. Aqui é a variável resposta, outcome, o preço do apartamento. Esse tiozinho faz parte da sintaxe, tá? E o tio. E do lado de cá, a soma dos preditores, das features que você vai usar. Seria a área do apartamento, a coluna de áreas do apartamento, a coluna de número de quartos, número de suítes, etc. A gente já vai ver outras maneiras de fazer isso daqui, tá? Mas, em princípio, é isso. Você pode... Então, você faz aqui com essa soma, como é que chama isso aqui mesmo? Esse negócio aqui não entra, não, tá? Então, eu já vou dar um exemplo aqui. Então, você olha os resultados através da função summary, o summary do objeto do fit, aqui que você fez, e você pode obter outras informações, como o valor ajustado, resíduos, coeficientes, simplesmente aplicando diferentes funções nesse objeto que foi retornado pelo comando LM. Então, deixa eu mostrar aqui direto. Deixa eu mostrar aqui direto. Aqui. Então, vamos lá com um exemplo. Eu estou mexendo aqui com testes cognitivos, resultados de testes cognitivos feitos com crianças muito jovens, de 3 e 4 anos de idade. E foi olhado também algumas características das mães. Eu estou pegando um número bem pequeno desses, um conjunto pequeno. Isso, na verdade, que é feito nos Estados Unidos. Aquelas coisas bacanas de países que têm apreço pela análise e pela ciência e tal. Isso aqui é um estudo que chama o Survey Longitudinal Nacional da Juventude.
é um conjunto de pessoas que foi selecionado, eu acho que começou lá na década de 60, eu não me lembro direito de 60 ou 70. Eles pegaram um conjunto de crianças daquela idade e passaram a acompanhar essas crianças ao longo dos anos. Então, você tem pessoas acompanhadas desde... É uma amostra relativamente grande, não gigantesca, né? Mas uma amostra de pessoas que estão sendo acompanhadas a cada, sei lá, 5 anos, eles voltam nessas pessoas e vão fazendo entrevistas. E são pessoas as mais variadas possíveis, de área rural, de área urbana, pobre, rico, branco, preto, como é que fala? Chinês, asiático, etc. Então, são pessoas que têm sido acompanhadas e o objetivo é tentar ter uma noção de quais são os fatores que fazem com que as pessoas sejam mais bem-sucedidas ao longo da vida, evitem problemas com a polícia, evitem drogas, tenham condições de saúde melhores ao longo da vida. Quais são os fatores que impactam isso? Gente, é como se você estivesse acompanhando a vida das pessoas por 30, 40 anos. E à medida que a amostra vai andando, claro que algumas pessoas acabam morrendo, eles perdem uma ou outra pessoa da amostra, porque, sei lá, a pessoa vai embora dos Estados Unidos e tudo. E além dessas pessoas que estão sendo acompanhadas desde a década de 70, eles vão aumentando também o número de pessoas que fazem parte da amostra. Eles vão colocando novas pessoas, então não é só essa coorte de gente muito antiga, não. Depois, se você quiser, joga aí na internet que você lê sobre esse estudo maravilhoso que é acompanhado. É um dos muitos que tem nos Estados Unidos e na Europa. Então, esse é um survey, e aqui, nesse caso, a gente está olhando, eu não me lembro exatamente de que ano vieram esses dados, porque ele é um estudo longitudinal, ele está acompanhando há mais de 30 anos essas pessoas. De um ano específico, a gente está pegando um conjunto de mulheres adultas americanas e as crianças dessas mulheres. As crianças dessas mulheres são essas crianças de 3 e 4 anos, que eram mulheres dessa amostra, que tinham filhos entre 3 e 4 anos, elas foram entrevistadas e também os seus filhos fizeram alguns testes. Fizeram testes de QI, de QI, né? de inteligência, o coeficiente de inteligência, daqueles testes básicos. Não vou discutir aqui se o QI realmente mede a inteligência, o que ele mede, se é só uma habilidade, se é uma habilidade altamente influenciada pela cultura e sociedade e tal, não importa, tá, gente? Eu não estou interessado nessa discussão nesse instante. Eu quero só mostrar o seguinte: vamos supor que a gente, em algum momento, achou que essa medida de QI é uma medida relevante, e aí a gente está analisando como que algumas crianças têm um QI mais alto e outras crianças têm um QI mais baixo. É isso que a gente está interessado. A variabilidade do QI das crianças. Então, aqui estão os dados, eles vêm desse material aqui, se você jogar aí na internet, você acha isso também. Então, eu estou pegando aqui o KID-IQ, o QI das crianças. Então, eu estou lendo aqui da tabela. Então, aqui eu estou chamando o meu conjunto inteiro, tá? Essa read table aqui, ele está me lendo a tabela inteira, né? Isso a gente já viu lá no anterior, a TAT e tal. Então, as tabelas, as variáveis já estão disponíveis. Então, nesse data frame aqui, KID-IQ, as variáveis que eu tenho são essas aqui. O score da criança. Aqui é eu explico aqui em seguida. Deixa eu ver. Então, eu tenho uma variável aqui, vai ser a minha y, a variável que eu quero predizer. Aqui eu tenho outras features que eu vou usar. E aqui eu estou tendo quantas crianças eu estou olhando. Então, essa é uma amostra, vocês estão vendo. Mulheres que caíram nessa amostra e que tinham filhos entre 3 e 4 anos. Foram 434 mulheres. É um filho para cada mulher aqui que está sendo olhado. Então, e essa data frame, ele tem 434 linhas e 5 colunas. Então, as variáveis agora, vamos dar uma olhada nelas, estão aqui, estou repetindo. O KID score é o resultado do teste de QI na criança, de 3 ou 4 anos. Eu lembrei. O MAMA-HS é uma variável binária e que diz se a mãe completou ou não o secundário, o high school. Então, teve mães que completaram o high school, a maioria delas, e algumas mães não chegaram a completar o high school. Aqui o Q
é muito fácil, é o IQ da mãe. Tá? Então, você tem o IQ, o QI do filho, e você tem aqui o QI da mãe. Eu não sei se eles estão exatamente... não, acho que estão na mesma escala, assim, claro. Então, é o QI da mãe. O mom work é uma variável categórica. Ela tem valores 1, 2, 3 e 4. A mãe não trabalha nos primeiros 3 anos de vida da criança. Existe essa teoria de que um envolvimento maior da mãe durante os primeiros anos de vida do filho ajudam no desenvolvimento mental e cognitivo da criança. É bom para a criança. 2, a mãe trabalhou no primeiro ou no terceiro ano de vida da criança. 3, a mãe trabalhou durante o tempo parcial, no primeiro ano de vida da criança. E supostamente ela teria trabalhado também, se ela trabalhou no primeiro ano, ela deve ter trabalhado também no segundo e no terceiro. Acho que fica implícito aqui. E 4, a mãe trabalhou full time já no primeiro ano de vida da criança. Então, essas categorias 1, 2, 3, 4, elas são categorias que têm um certo... um indicador claro de crescimento, né? Quanto maior, 2 significa se envolveu menos com a criança no dia a dia, nos primeiros anos de vida, 3 envolveu menos ainda, e 4 é uma mãe que se envolveu menos em termos de número de horas, tá, gente? Em termos de número de horas, se é que essas variáveis medem isso direito, né? Você pode ter uma mãe que simplesmente não trabalhou, mas também viveu, sei lá, drogada a maior parte do tempo, e, na verdade, seria melhor até se ela não estivesse em casa do que em casa. Então, mas, do ponto de vista estatístico, o que a gente está medindo é essa característica que está aqui. Vocês vejam, essa informação, se a mãe estava envolvida com drogas ou não, é um atributo que não está medido aqui. É uma daquelas outras causas de variação do QI da criança que a gente não está vendo através desses atributos. E que é muito difícil de ser medido, é difícil de obter essa informação. Aqui, mom age, a última coluna aqui, a última feature, é a idade da mãe. A idade no momento em que ela deu, em que a criança nasceu. Lembra que todas as crianças têm 3 ou 4 anos. Aqui está a visualização desses resultados. Vocês lembram aqui como é que isso é feito? É uma matriz de dados. Então, aqui o KID Score, vamos olhar, por exemplo, o QI da mãe e o QI da criança. Está aqui um gráfico mostrando o QI da mãe e o QI da criança. Existe uma tendência de associação positiva aqui entre o QI da mãe e o QI da criança, mas existe uma quantidade de variação muito grande em torno dessa tendência. Está longe de ser uma retinha, bonitinha, com os pontinhos pouco variando ali. Porque dificilmente só o QI da mãe é capaz de predizer exatamente o QI da criança. Tem um monte de outros fatores que vão fazer com que o QI da criança se afaste numa direção para cima ou para baixo em relação ao QI da mãe. Aqui estão outras variáveis, e esse tipo de visualização é porque, por exemplo, aqui o HS é uma variável binária, ela vale 0 ou 1. Ela é 0 se a mãe não frequentou o high school, está aqui, e 1 se a mãe frequentou o high school. Você tem um monte de bolinhas, e aqui está, nesse eixo vertical, o QI da criança. Então, se a gente olhar esses dois aqui, é meio difícil de ver, porque tem tanta bolinha aqui, que aí ficou uma batendo em cima da outra, mas parece que essa barrinha aqui, ela está um pouco acima, aqui mais para cima no eixo vertical do que essa outra aqui, indicando que parece que mães que tiveram o high school completo, elas parecem terem filhos que têm um QI um pouco acima, em média, dessas outras. Não é perfeito, tem mães aqui que não completaram high school e que têm um filho com um QI muito alto. Aqui, olha, pouquíssimas crianças tiveram um QI acima desse valor. Mas a faixa como um todo, né, a distribuição do QI da criança, ela parece estar um pouco deslocada para baixo em relação ao que seria a distribuição do QI com mães que têm HS igual a 1. Aqui, essa variável, momwork, era aquela 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Era a quantidade de horas que a mãe gastou com a criança nos 3 primeiros anos. Se ela trabalhou fora ou não, né? Então, quanto maior essa variável 4 aqui,
mais ausente estava a mãe durante o crescimento da criança. E aí é mais difícil da gente enxergar um deslocamento igual foi aqui. Se aqui já foi um pouco, né, se tem algum, mas não é muito, aqui fica mais difícil ainda da gente enxergar uma tendência, né, desse QI da criança crescer com aliás, desculpe, seria o contrário, né, diminuir o QI da criança, diminuir à medida que a mãe vai ficando cada vez mais ausente por causa do trabalho. Essa última variável aqui é a variável idade da mãe. A idade da mãe aqui no eixo horizontal e aqui o QI da criança. Aqui a gente não parece estar vendo nenhum efeito muito claro, né? A nuvem parece não ter nenhuma inclinação positiva ou negativa, não tem uma associação muito clara entre essas duas variáveis visualmente nesse gráfico. Aqui embaixo estão as associações entre as variáveis, entre as features propriamente ditas. Então, aqui, por exemplo, esse gráfico aqui, ele mostra o QI da mãe no eixo vertical e no eixo horizontal as variáveis categóricas de mom work, 1, 2, 3, 4. Então, 4 aqui é uma mãe que trabalha muito desde o início de vida da criança, aqui uma mãe que ficou em casa os 3 primeiros anos. E aí, de novo, é meio difícil da gente enxergar, né, porque isso não parece ser esses pontos. Jogar os pontinhos aqui, fica um batendo em cima do outro, é meio difícil de enxergar, mas aparentemente não tem uma associação muito óbvia entre essas duas aqui, mas a gente vai ter que checar isso. Bom, o que a gente vai fazer daqui para frente, e a gente não vai ter condições de terminar, a gente vai ter que terminar na próxima aula, vocês veem aqui que é um conjunto de slides longo agora, a gente vai começar a fazer o seguinte, nós vamos olhar vamos fazer isso aqui só a primeiro ajuste e vendo como é que isso é feito no R, e como é que a gente obtém, como é que a gente já começa a usar aquele modelo estocástico que eu falei anteriormente, e a gente vai fazendo isso, desenvolvendo isso cada vez mais à medida que esses slides vão andando. A gente vai começar com uma única feature. Então, eu vou começar com um modelo extremamente simples e gradualmente eu vou aumentando esse modelo. E eu vou começar com a variável binária, a variável mom high school. Essa mãe, ela está no high school ou não está no high school. Então, eu estou tentando predizer o QI da criança em função da mãe estar no high school ou não. E essa variável mãe estar no high school ou não é uma variável binária. Só tem 2 valores, 0 ou 1. Eu estou chamando aqui de beta HS o coeficiente de high school, associado com a variável high school da mãe. E beta 0 seria o intercepto lá do modelo e mais um certo erro. Ok. Está aqui um plot do high school, agora fica um pouco mais fácil da gente enxergar o high school da mãe e o QI da criança. E realmente parece que esses pontinhos aqui, eles estão um pouco mais concentrados aqui em cima, e esses outros aqui parecem estar concentrados um pouco mais embaixo, mas visualmente não está muito óbvio, muito difícil, talvez a gente esteja forçando um pouco a barra, tentando enxergar isso. Esse gráfico aqui, ele fornece uma informação um pouco melhor. Tá, não só o coeficiente, como foi usado. Coisa. Não está voltando. Engripou. Ok. Então, aqui eu agora estou fazendo o 0 e 1 e fazendo um boxplot do QI da criança que está aqui no eixo vertical. Agora a gente vê com um pouco mais de nitidez, vocês veem como esse gráfico é bem melhor do que o anterior, a gente vê que com esse boxplot, a gente vê nitidamente que a distribuição do QI das crianças que têm mãe com o high school completo, ele realmente está mais deslocado aqui para cima em relação à distribuição dos QIs das mães que não têm high school, que é esse daqui. Então, a mediana
das mães que não têm high school está aqui, enquanto que a mediana do QI das crianças com mães com high school está aqui. E a própria essa caixinha, ela tem os 50% dos pontos centrais, né, dos QIs das crianças de mães com high school, em torno da mediana, os 50% centrais. Essa caixinha, ela está com esses dois limites aqui. Então, aqui dentro desses dois limites, nesses dois valores que você lê aqui no eixo vertical, você tem 50% das crianças com mães com high school completo. Essa caixinha está bem para cima, está, né, deslocada em relação a essa daqui, que é das mães com high school incompleto. E aqui é uma outra maneira da gente ver os pontinhos. Em vez de fazer esse gráfico aqui, o que eu faço é dar um pequeno deslocamento aqui para a esquerda, para esses pontos, porque aí eu consigo ver esses pontinhos que estão batendo um em cima do outro. Eu, em vez de fazer esse box plot, eu estou olhando agora os pontos originais e dando uma pequena deslocada aqui para a esquerda, que é com esse comando chamado jitter. Tá? E essa amount aqui controla o quanto de oscilação que eu tenho. Aí, com isso, eu consigo enxergar os pontos originais, se você preferir fazer isso em vez de fazer com o box plot. Mas aí, vamos fazer a regressão linear nesses 5, 10 minutos que eu ainda tenho. Fazendo a regressão linear, então, começando com um preditor binário, uma feature binária. O MUM High School é um preditor binário, então o nosso modelo, o modelo inicial é esse daqui. O score da criança, o QI da criança, é esse modelo, mais um certo erro, e aqui é a feature. A feature, ela só tem dois valores. Se ela só tem dois valores, então essa expressão aqui, esse modelo, ele pode ser quebrado em dois pedaços. Quando o MUM High School for 0, a gente tem isso daqui. O Kid Score vai ser o beta 0, mais esse beta High School vezes 0, mais um erro. Ou seja, o Kid Score vai ser só o tal do beta 0, esse coeficiente aqui, mais um erro para cima ou para baixo. Já quando o MUM High School for 1, isso aqui vai virar 1 e o modelo vai ficar esse daqui. Então, a diferença que você tem aqui, o Kid Score de mães que tem high school, é acrescentar, somar na distribuição do Kid, do score da criança, é você acrescentar uma constante. Você dá um shift nessa distribuição aqui. Você deslocar essa distribuição. Quer dizer, veja só, como a gente está imaginando que o erro tem esperança 0, né, o valor esperado é 0, lembram disso? Quando a gente tem um MUM High School igual a 0, e você calcula qual é o valor esperado do Kid Score quando o MUM High School é 0. Nós estamos aqui em cima, nessa linha. É o valor esperado dessa quantidade. Isso é uma constante, desconhecida, mas constante. E o valor esperado disso é 0. Então, vai ficar beta 0. E qual que é o valor que você espera para o score da criança quando a mãe tem high school igual a 1? É essa expressão. Tomando o valor esperado, esse pedaço aqui é uma constante, desconhecida, mas constante, não é aleatório esse pedaço. Então, isso aqui sai para fora do sinal de esperança. Esperança do erro é 0. E aí você fica com beta 0 mais beta HS. Então, compara esses dois aqui. Então, o que você espera para o score da criança quando a mãe passa de high school igual a 0 para 1? O que você espera é um acréscimo no valor esperado desse QI da criança, e o acréscimo que você espera está representado pelo valor do coeficiente HS, desse coeficiente. Então, essa é a interpretação do coeficiente para esse modelo inicial. O beta 0 é o que você espera do score da criança quando o MUM High School for 0. O beta 0 mais beta HS é o que você espera para o QI da criança quando o MUM High School for 1. Portanto, esse beta HS, esse coeficiente, é a diferença entre esses dois valores esperados. O beta HS, o coeficiente, é o incremento, ele pode ser positivo, negativo, né? A gente tem que estimar para tentar ter uma ideia desse valor, mas esse cara aqui, o coeficiente, vai ser aquele incremento que você espera que seja o efeito
no QI da criança quando a mãe de uma situação com o high school completo muda para umas mães que têm o high school incompleto. Então, é o efeito esperado no KID Score, é o efeito que você espera ao mudar essa feature do valor 0 para o valor 1. Então, está aqui as ideias. Quando o high school é 0, essa altura aqui, o valor esperado do score da criança é um valor chamado beta 0. É o que a gente está chamando de beta 0, é o nosso intercepto lá no modelo. E o beta HS, que é o coeficiente associado com a feature high school, é o acréscimo, essa diferença aqui que você está vendo, que nesse caso é positiva, é o acréscimo que você tem no valor esperado do QI da criança. É o quanto que, em média, você vai ter de aumento no QI pelo fato da mãe ter o score completo. Vamos estimar o modelo, então, no R. Estimando o modelo no R, é isso daqui, ó. Essa variável, esse objeto, ele vai conter o valor de retorno desse comando LM. Eu estou dando a variável resposta, o meu Y, QI da criança, tiozinho, a mom high school. Não preciso entrar aqui com a feature 1, a constante igual a 1. Ela vai automaticamente acrescentar isso. Com esse comando summary, eu obtenho os resultados que estão embutidos aqui, alguns dos resultados que estão embutidos nesse objeto. Isso aqui, esse fit 0, gente, é uma lista, tá? É uma lista com vários objetos lá dentro, matrizes, vetores, etc. E a partir dessa lista, quando você dá o comando summary, ele extrai uma série de aspectos interessantes do ajuste e coloca como resultado, como valor de retorno do summary, essa tabelinha aqui, na saída padrão. Aliás, essa tabela vem até aqui embaixo. Então, o que aparece aqui no summary? Primeiro aparece aqui o intercepto, o beta 0, e o coeficiente MAM-HS. Então, aqui os valores estimados com os dados. Aqui entram agora, esse desvio padrão não sei se vocês lembram, lá atrás, vai aparecer, o que está aparecendo aqui nesse desvio padrão eram os elementos da diagonal dessa matriz aqui, a raiz quadrada dos elementos da diagonal. A gente vai voltar nisso, tá? Principalmente quando eu colocar várias features ali naquele modelo, mas eu só estou adiantando e falando o seguinte, aquele standard error que aparece ali é exatamente o que a gente tinha falado antes do erro, do quanto que esse cara costuma errar em relação ao valor verdadeiro. Então está aqui aparecendo, aqui. A gente está encontrando que o MAM-HS, eu não sei exatamente qual que é o número médio de pontos adicionais que uma mãe tem. Então está aqui, ó, os coeficientes, o beta 0 chapéu foi esse cara, 77,55, e o beta 1, o coeficiente da mãe 1, é 11,77, que é esse cara aqui. Esse cara vai vir, então, daquela matriz de variância e covariância. Eu vou voltar nisso daqui a pouco. Aqui entra um outro negócio chamado t-value, que é uma coisa associada com teste de hipótese, e aqui o p-valor desses coeficientes com umas estrelinhas para dizer se o coeficiente é muito significativo ou não. A gente vai, essa parte aqui da tabela, a gente vai voltar nela mais tarde, na próxima aula. E aqui entram mais algumas informações adicionais. E essa linha que está aqui, o múltiplo R-square, é um número interessante. É aquele R2 que a gente estudou anteriormente. Esse R2, se o ajuste for muito bom, se o MAM High School tiver uma grande capacidade de predizer o KID Score, então esse R2 deveria ser muito próximo de 1. E não é. É, na verdade, um valor próximo de 0. 0,06. É porque é muito difícil, com base apenas numa variável que diz se a mãe completou ou não o high school, você ter uma noção, um valor bem preciso para o QI da criança. A gente vai precisar de mais features para obter uma precisão maior. Então, é bem razoável que, nesse início, essa variável ela não pareça ter uma capacidade preditiva gigantesca para o KID Score.
Mas não ter uma capacidade preditiva grande significa que você poderia jogar isso fora, que não tem valor nenhum? Não. A gente vai ver, com base nessa partezinha aqui final, que, na verdade, o que a gente está descobrindo é que, apesar do efeito não ser gigantesco em termos preditivos, ele tem valor preditivo, sim, não deve ser jogado fora e é capaz de predizer muito grosseiramente, mas é capaz de alguma maneira, melhorar a nossa predição para o score da criança. Então, essa parte final aqui, essa frase final que eu falei, ela vem desse resto de dados que estão aqui, que a gente vai voltar na próxima aula. Só para terminar aqui, gente, mais 2 minutos, que foi o período inicial da aula que eu perdi. Vocês me desculpem aí, mas 2 minutos que eu vou precisar. Só para terminar esse exemplo com uma coeficiente. Aqui estão aqueles dados que eu mostrei anteriormente, com o jitter. Então, o score da criança e a variável binária, e aqui o beta 0 mais beta 1 que eu obtive com a meu ajuste. Esses 2 números aqui, ó. Eu criei, então, uma reta com 77,54 mais 11 ponto high school. High school sendo o valor dessa variável aqui, que, na verdade, só tem 2 valores. Então, eu só tenho o valor na média aqui, um valor aqui, mas eu interpolei os 2 valores para a gente ver a reta aí. Então, só para terminar isso, o modelo que a gente está tentando, vamos tentar interpretar só esse modelo. O que a gente descobriu, o que a gente aprendeu é que um valor para o Kidscore predito, meu Y chapéu, né? Se você quiser predizer o QI de uma criança olhando apenas no high school da mãe, você vai predizer por essa quantidade aqui, onde isso aqui é 0 ou 1. Só tem 2 valores possíveis. E esses são os números que o meu modelo de ajuste de regressão me informou. Então, para uma mãe que tem um high school 0, que não tem high school, o QI esperado é aproximadamente 78. Se ela tiver um high school completo, eu espero um QI de 89. Então, tem uma diferença de 11 pontos aqui, quase 12 pontos, que são esses 12 pontos aqui. Então, parece que crianças com mães que completaram high school se dão melhor nesse teste. Desculpe. O coeficiente de regressão beta-HS de uma única variável, né, binária, como aqui, uma HS, é a diferença entre a média dos 2 grupos. Do grupo de crianças com mãe com high school e mãe sem high school. Então, estão aqui os valores. Realmente, se você calcular aqui, qual que é a média do QI das crianças cuja mãe tem high school igual a 0? 77,54. Está vendo aqui? E o beta, que é o acréscimo, né, seria a diferença, a média das crianças que têm high school igual a 1, menos o QI das crianças que têm mama high school igual a 0, 11,77. Exatamente esse cara aqui. Então, aquilo que a gente falou anteriormente. Então, só para encerrar, gente, no minuto final, até agora, a gente usou só um preditor, Mama High School, que é o binário. Então, mas a gente estava falando de matrizes, então estão aqui as matrizes. Os QIs das 500 crianças, mais ou menos 500, né? As 500 crianças. E aqui eu estou colocando um beta 0 e um beta HS. O beta 0 está associado com a coluna de uns, e o beta HS é com aquela variável binária, 0 ou 1, das mães. E tem ainda o vetor de erros, que eu não observo, os meus épsilons. Então, estão aqui o x beta mais épsilon. Se vamos chamar de y/1, a média das crianças de mães que têm high school igual a 1. Y0, a média das mães que têm high school igual a 0. Essa daqui é a expressão do meu estimador de mínimos quadrados. A expressão matricial que a gente encontrou na aula passada. Não foi nem nessa de hoje. Dando o valor beta 0 chapéu e o beta 1 chapéu. Se você pegar essa matriz X aqui e fazer todos esses cálculos aqui, que vai dar uma matriz 2 por 2, é fácil de inverter, o que você vai encontrar é que esses 2 coeficientes são exatamente essas médias, aquela interpretação que a gente falou anteriormente. Ok, então vamos parar por aqui
e a gente volta na próxima aula, começando a colocar um preditor contínuo, depois eu vou colocar um contínuo binário, eu vou colocar o valor categórico, e a gente vai encontrar todas as possibilidades de features no modelo de regressão linear. A gente vai ver como interpretá-lo, como olhar os parâmetros, como olhar os coeficientes, o que eles significam, e os p-valores associados com eles. Tem alguma pergunta, gente? Ok. Alguns de vocês me mandaram mensagens aí durante o fim de semana, falando de algumas coisas que estão faltando, uns slides, algumas coisas, algumas dúvidas. Gente, desde sexta-feira ao meio-dia, eu não olhei os e-mails, não vi nada, não entrei no computador, estava tudo desligado, e na verdade fiz isso agora aqui 15 minutos antes de começar a aula. Então eu vi que tem várias mensagens, eu estou com 100 e tantas mensagens aí do fim de semana, eu vou ter que dar uma passada por elas e vou respondendo. Tá? Daqui a pouco tem resposta aí. Então, gente, vamos encerrando por aqui e a gente volta a se encontrar na quinta-feira. Tchau, Renato. Obrigado. Tchau. Fala, professor. Obrigado.